Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Bênção, querido mestre e amigo irmão Jesus. Senhor, tem sido tantos os pedidos de ajuda, os pedidos de oração. A humanidade inteira está pedindo socorro e nos colocamos a refletir. Será que em meio a tudo isso temos parado realmente para analisar o porquê de estar acontecendo? Será, Jesus, que realmente estamos compreendendo o momento que estamos vivendo? Sabemos, querido Jesus, que é chegada a hora do testemunho. Sabemos que viemos preparados para enfrentar as tempestades dos nossos sentimentos. Desejamos imensamente que não fracassemos em nossas conquistas, principalmente a de enfrentar a nós mesmos. Para isso, Senhor, contamos com a Tua infinita misericórdia, com o Teu imenso amor por todos nós. Pedimos-te, Senhor, que não desista da gente. Tudo que nos deixaste, Senhor, quando veio à terra, dar o Teu exemplo, é isso que nos sustenta, Senhor. Mesmo com todas nossas mazelas e imperfeições. São seus exemplos, seus testemunhos, que há luz a nos guiar. É ela, Senhor, que a cada dia nos faz colocar de pé e seguir em frente, sem pensarmos em desistir.
porque se deixarmos isso acontecer, com certeza iremos nos arrepender mais ainda. Confiamos em Ti, Senhor. Ajude-nos e faça-nos instrumento de Sua doce e santa paz, porque sabemos que podemos, de alguma forma, ser útil a alguém. Obrigada, Jesus, por tudo, Senhor. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho dessa noite está em Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Boa noite, irmãos. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao capítulo, lá no item 7. Só que antes eu vou dar uma retomada no assunto para a gente poder acompanhar a partir do item 7. E o nosso título, né, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos que deixar claro aí quem é Mamon, né? O que a palavra Mamon representa para a gente nesse instante. A palavra Mamon, ela vem do hebraico, significa dinheiro. Também é usada para se referir a tudo que está relacionado aos bens materiais, que, aliás, é essa abordagem que nos interessa aqui, é a abordagem que é feita na Bíblia, né, que representa tudo que é de material e o que o envolve, né? A cobiça, a ganância, o orgulho, a avareza, as paixões terrenas, os excessos, os abusos, né? Então, quando diz aqui que não se pode servir a Deus e a Mamon, é nesse sentido que nós estamos falando. Deus, quem é Deus? Deus é o nosso Pai, é o Criador de tudo e de todos. Muita gratidão por isso, né? E esse Deus, esse Senhor Deus, é o capítulo 7, é o capítulo 16. Nós vamos começar no item 7, tá, Rita? Mas antes disso, eu estou falando um pouquinho, retomando o assunto. Bom, Deus, né, o nosso Criador, nosso Pai, é Ele que nos sustenta. Digamos que Ele é o nosso Senhor, mas é aquele Senhor que faz de tudo para que os seus servos, para que os seus filhos cresçam. Deus nos proporciona o tempo inteiro esse crescimento. Ele provê condições para isso. Ele reparte conosco os seus dons, ele nos sustenta, manda, né, envia os nossos irmãos espirituais para que nos acompanhem, para que nos assessorem, para que facilitem a nossa caminhada. Tudo ele faz por nós. Diferente de Mamon. Mamon escraviza, subjuga, quer mais e mais, sacrifica, né? Tudo em nome do material, em nome do dinheiro, né? Tudo voltado para as glórias terrenas, enquanto Deus não. Deus nos sustenta, nos prepara para que possamos chegar ao nosso... Chegarmos à perfeição, que é o destino de todos os seus filhos. Certo? Como o nosso irmão José Martins falou lá no versículo, bem-aventurado, né, aqueles, eu resumindo assim, aqueles que cuidam do seu bem caminhar, aqueles que fazem as suas boas escolhas. Porque se você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, você vai ter que escolher um. Você vai ter que fazer escolhas. Certo? Ver o que você quer para a sua vida
que tipo de iluminação, que tipo de vida você quer levar e fazer, então, a sua escolha. Deus nos proporciona a glória celeste. Mamon nos proporciona a glória, o reconhecimento, o poderio, o sucesso, o brilho, os holofotes, digamos assim, terrenos. Temos que ver que tipo de luz nós queremos para a nossa vida. Nós queremos a glória agora, aqui? Sigamos a Mamon. Queremos a glória celestial? Sigamos a Deus. Lá em Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 13, acho que até o 24, ele vai falando nesse sentido, que não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós vamos acabar priorizando um em detrimento do outro. Nós não vamos conseguir dar a mesma importância a um e a outro. Nós não vamos conseguir satisfazer, atender aquilo que nos é pedido, tanto para um quanto para outro. Deus nos encaminha para a luz, né? E Mamon para as trevas. Seguindo os tópicos do capítulo, nós vamos falar da salvação dos ricos. Assim falando, dá a impressão de que, então, a riqueza é amaldiçoada, os ricos estão todos perdidos, e não é assim. Existe salvação. Jesus disse, vou ler aqui para não falar diferente. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 24, ele diz assim, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha, é mais fácil, mas não é impossível. Bom lembrar aí que esse camelo não é o camelo animal que a gente conhece hoje. Considerando a época, considerando o idioma em que Jesus falava, convivia com as pessoas naquele ambiente, um ambiente simples, em volta a pescadores, a pessoas ali daquela comunidade em que ele vivia. Esse camelo, ele pode ser entendido com um fio, uma espécie de fio. Eu encontrei dois tipos de fio, fio de metal e o fio que os pescadores usavam, um fio grosso, reforçado, que os pescadores usavam para costurar suas redes. Então, é bem mais plausível que ele tenha falado desse fio. É mais fácil esse fio passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas nós temos exemplo disso. Nós temos o nosso mentor Paulo de Tarso, que possuía todo o seu brilho, toda a sua glória entre os homens. Ele era de posses, a família de posses, ele possuía poder, ele era reconhecido entre os homens. Isso aqui na Terra. E, no entanto, ele conseguiu entrar no reino dos céus. Como? Quando ele foi chamado, ele abriu mão de tudo. Ele fez ali naquele momento a sua escolha. Digamos que ele tenha trocado de Senhor. Naquele momento, ele se curvou e perguntou, o que queres que eu faça? E ele, então, abriu mão de toda a glória, de todo o reconhecimento, passou por grandes dificuldades ainda aqui na Terra, teve uma morte assim, morte do corpo, ele foi decapitado, uma morte trágica, e, no entanto, hoje ele é conhecido como o Leão Dourado de Deus. Olha que título maravilhoso, olha a glória que ele conseguiu. O Leão Dourado de Deus. E ainda possui a humildade de dizer que ele não vive a sua vida, que ele vive a vida do Cristo. Então, um rico pode entrar no reino dos céus, sim. Temos aí esse exemplo maravilhoso para contar. Vamos falar também da avareza. Precisamos nos preservar da avareza. O que é a avareza? A avareza
É apego excessivo aos bens materiais, a supervalorização das posses, a ganância, né? Aquela coisa assim, de que não quer perder nada, vem mesmo como sovinice, notável interesse por posses, isso é avareza. Então, nós precisamos nos distanciar desse sentimento, dessa prática. Os bens terrenos, eles não são verdadeiramente nossos, eles são empréstimos. Tudo já estava aí quando nós aqui chegamos. Nós vamos adquirindo alguns, dando manutenção a outros que nos é, né, herdado por família, vamos conquistando, vamos fazendo multiplicar, e quando nós partirmos, tudo aqui vai ficar. Então não é nosso. Certo? E o que é verdadeiramente nosso? Os bens espirituais. Aqueles que só Deus nos proporciona. A lapidação, o aprimoramento espiritual. É isso que a gente vai levar. Então, as bem-aventuranças, as nossas virtudes, é isso que interessa a Deus. Lembrando que nós vamos levar de tudo, o bom e o ruim. Mas que a parte ruim, ela não agrada a Deus. Então, que evitemos cultivar esses males e possamos dar preferência àquilo que é bom, àquilo que edifica, àquilo que nos faz crescer. Foi falado também da questão do desapego, né? Nós precisamos deixar de supervalorizar o material, precisamos dar-lhes o seu devido valor. Olha, o dinheiro, ele é necessário. Nós precisamos do dinheiro. Nós precisamos nos prover, nós precisamos ter a nossa casa, ter pelo menos onde morar. Tem aquelas pessoas que vêm até nós precisamos prover também os nossos tutelados, mas o dinheiro não é tudo. Né? Nós precisamos dar o valor que ele merece. Ele precisa ocupar um espaço permitido a ele em nossa vida. Ele não pode ser o nosso Senhor. Eu anotei aqui que... Já foi, eu não vou achar. A questão não é ter o dinheiro. O problema não é ter o dinheiro. O problema não é ser rico. O problema é o mau uso que fazemos dele. E como fazer um bom uso do dinheiro? Se ele é assim tão pode vir até a nos prejudicar, como que nós vamos fazer um bom uso do dinheiro? Seguindo a palavra do nosso Senhor Jesus, amando uns aos outros. Porque quando a gente ama o outro, a gente também vai, de alguma forma, fazer com que essa riqueza, com que esses bens, o pouco que seja, chegue até o outro. É a prática da caridade. Fora da caridade, não há salvação. Tá? Lembrando que a caridade, ela pode ser material, também espiritual, né? Moral. Aquele que não tem condições de fazer uma caridade material muito vultuosa, não tenha condições de fazer grandes doações, de manter, de sustentar, mas ele pode fazer a sua caridade de uma outra forma. Ouvindo, acolhendo, orando, se preocupando, cuidando do nosso próximo. Vamos falar também, aí eu acho que a gente já entra no item 7, que fala da prova da riqueza e da pobreza. Localizaram aí o item 7? A prova da riqueza e da pobreza. Por falar em prova, a gente já... Nossa, é uma prova. Sim, é uma prova.
Mas não existe uma mais difícil, outra mais fácil. Por quê? É muito difícil viver na pobreza, principalmente na extrema pobreza? Sim, é muito difícil. Essa pobreza, ela nos cobra a paciência, a resignação, a humildade, nos faz passar por privações. E a prova da riqueza, ela é tão fácil assim? Não. Não é tão fácil. Porque nós já começamos a ver no início do nosso capítulo que tudo nos é cobrado. E nós temos que fazer um bom uso dessa riqueza. A riqueza, ela muitas vezes nos leva a nos afastar de Deus, nos leva ao egoísmo, nos leva à soberba, nos instiga os prazeres do mundo. Eu posso, eu vou comprar, eu vou esbanjar, eu vou jogar fora. Não há necessidade de eu ficar aqui juntando isso, cuidando, preservando, né, consertando. Eu vou passar para frente, vou jogar fora, vou comprar outro. Sem falar, né, que muitas outras coisas acompanham o dinheiro. A mesa cheia de amigos, as bebidas, as festas, né, os vícios mundanos. Então, a riqueza também é uma prova bastante pesada. Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz aqui. Lá no item 7. Utilidade providencial da riqueza. Para quê? Se é tão complicado assim ser rico, por quê? Existem aqueles que possuem mais, são, digamos assim, estão mais bem favorecidos e outros não. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão? Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, que a gente acabou de falar. Não é fácil. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e que lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que ajudaram, e se faz insensível, egoísta e vão. A gente vê muito, infelizmente, são exemplos reais. A gente pode pensar aí que a gente vai acabar lembrando de algumas situações parecidas. Aquele que diz que o poder subiu a cabeça, o dinheiro subiu a cabeça, exatamente por aí. Ele esquece. Quando ele se vê favorecido, quando ele sai da pobreza, né, existe uma grande probabilidade disso acontecer. Se tornar egoísta, orgulhoso, esquecer daquele que lhe deu sustento. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela saber servir-se como certos venenos que restituem a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Nós temos aqui a questão das ervas, da erva principalmente, né? Quando a gente fala assim, ela pode ser vista como uma droga para uns, um elemento de perdição,
Mas essa mesma erva, ela pode ser o remédio para a doença do outro. Depende do uso que fazemos dela. Quando Jesus disse ao moço que o inquirira sobre os meios de ganhar a vida terrena, estou lembrando aqui que lá no início do capítulo, nós lemos várias passagens. E um moço chegou para Jesus perguntando o que ele poderia fazer para ganhar a vida terrena. Ele já era um rapaz religioso, ele já era um rapaz que cultivava bons sentimentos, que seguia à risca os 10 mandamentos. Tudo isso ele falou para Jesus. E Jesus, então, lhe disse: venda tudo e siga-me. Abra mão, resumindo, Jesus disse: abra mão de tudo que representa mamon para então me seguir e você vai ganhar a vida eterna, né? A glória dos céus. Então, quando o moço perguntou lá a Jesus, Jesus respondeu: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. O apego. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. Esse exemplo do rapaz, né, é o contrário do exemplo do apóstolo Paulo, que a gente falou no início. Ele abriu mão. O apóstolo Paulo abriu mão, né, dos bens materiais, do reconhecimento, de tudo aquilo que representava a vida no mundo, na terra. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Ele queria, mas ele ainda não estava pronto. Porque, gente, a pergunta que o apóstolo Paulo fez ao seu Senhor é uma pergunta de muito peso. Se você pergunta, você vai ter a resposta. Se você vai ter a resposta, intui-se que você deve fazer, deve seguir as orientações que vêm nessa resposta. E ele seguiu. Senhor, o que queres que eu faça? O rapaz, então, teve a oportunidade de estar com Jesus, fez a pergunta, né, o que eu faço para ganhar a vida terrena, a vida celestial, mas ele não estava pronto para atender às orientações que o Cristo lhe deu. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Então a questão não é a riqueza. A questão é o que o homem
em sua inferioridade ainda, sempre fez, continua fazendo com essa riqueza. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Olha, aqui nós vamos entrar vamos abrir um pouco a nossa reflexão. Até então, a gente viu que o homem era responsável por ele mesmo, responsável por aqueles que estão, né, sob sua tutela, responsável pelo próximo, aquele próximo que está, vou ser bem repetitivo, aquele próximo que está próximo de você, que você ajuda, que você cuida. Agora não. Agora o homem já aparece como responsável pelo planeta, pela vida material do planeta. É o homem que vai gerir as riquezas da Terra. Certo? Fazendo progredir. Gerir, fazendo progredir. Vou repetir. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Então, os nossos irmãos estão aí. Estão reencarnando, estão chegando à Terra, outros estão sendo criados, chegarão à Terra também um dia, e eles precisarão do sustento nesse planeta. Não só da parte de alimentação, mas da ciência, da tecnologia, de tudo. E quem é que vai preparar e manter esse planeta? O homem. Gerindo os bens materiais que Deus criou e nos emprestou. Não é tudo empréstimo? Somos administradores. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Então agora, já não é mais o próximo que está próximo a você, que está na sua rua, que está na sua calçada, que está ali na esquina, não. Agora, já é o próximo, o seu semelhante, que habita o mesmo planeta que você. Nós conhecemos isso aí já acontece. É a questão da importação e da exportação. Se falta aqui, importa. Aquele que tem sobra, cultiva, possui, exporta, chega até aqui para a gente em forma de importação. Se nós temos determinado produto aqui em grande quantidade, produzimos para isso, o que a gente faz? Exporta, manda para o outro povo, para outra nação. Mas isso, interessante que eu fui lendo e eu fui assim pensando. Uma coisa que já acontece e a gente não para, a gente não se dá conta de que esse processo, mesmo a gente sabendo, a gente não se dá conta de que esse processo, ele é dirigido por Deus, ele é comandado por Deus. Realmente, nada acontece sem a permissão de Deus. Seguindo. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam, que separam os povos das nações, e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Tira lá a matéria-prima para construir os metais, principalmente, os minerais, para fazer as grandes construções. A terra provê, Deus provê. Está nas profundezas da terra e o homem explora esses recursos. Importante fazer isso com consciência. Afinal de contas, é propriedade de Deus.
procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades dos materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Tudo faz parte da evolução. Deus, como eu falei no início, é aquele Senhor que cuida dos seus filhos, dos seus servos. Né? Então, até um trabalho, tem aquela que a gente ouve por aí que o trabalho dignifica o homem. Trabalho é aprimoramento. Aprimora a inteligência. Essa inteligência vai ser ativada para, então, compreender melhor as próprias leis de Deus. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisa. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, agora a gente já vai partir para um outro questionamento. Se a riqueza, acabamos de ver, que é benéfica, que faz parte da evolução da Terra, da evolução do homem, do preparo para as condições de vida material aqui na Terra. Por que, então, existe tanta desigualdade? Porque uns a possuem mais, o outro menos, o outro nenhuma. Já estamos aí no item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se preocupará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Se a gente for analisar a nossa sociedade, a gente vai tentar resolver a questão da miséria e aqui está dizendo que é inútil. Por quê? Estão todos na mesma condição de receber essa riqueza? De fazer bom uso dela e de fazê-la expandir? Vamos à resposta. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Resposta: não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e providentes para conservar. Tudo nos é dado conforme as nossas condições. Se Deus sabe que a prova da riqueza vai ser definitivamente o ponto de perdição para aquele filho, porque ele não está pronto de forma alguma para vencê-la, ele não dá. Tudo nos é dado conforme o nosso merecimento, conforme as nossas condições. Seguinte, é, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo desse ela a cada um o necessário, já não haveria o agulhão
que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Bom, vamos voltar agora. Se essa riqueza, então, fosse dividida e todos a tivessem da mesma forma, na mesma quantidade, o que aconteceria? Aqui diz que em pouco tempo ela se extinguiria. E a gente pode comprovar isso com fatos que a gente observa no nosso dia a dia. Nós temos lá uma família de tradição, né, seu fulano com grandes posses, e seu fulano parte, e toda aquela riqueza é dividida igualmente para os seus filhos. São todos que conseguem gerir e fazer prosperar? Né? Quantas partes dessa grande riqueza não acabam por não existir mais? Não é assim que a gente observa? Então, falando de humanidade, falando de algo maior, se Deus assim fizesse conosco, temos aí uma grande propensão a cometer o mesmo erro. Aqui diz também que já não tem mais aquele porquê trabalhar. Ah, agora recebi a minha herança, vou descansar, na melhor das hipóteses. Então, o homem precisa do estímulo para continuar a progredir. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente. Aquele que vai lembrar aqui a parábola dos talentos. Aquele que tinha mais condições recebeu 5 talentos. E dali ele multiplicou e adquiriu mais 5 talentos. Aquele que ainda não tinha a mesma condição do que recebeu os 5 talentos, recebeu 2. E ele também conseguiu, mais 2. Aquele que não tinha, assim, tanta habilidade para lidar com os talentos, não tinha ainda tanta habilidade para lidar com essas riquezas, trazendo para hoje, para nós, ele recebeu só 1. E como já era de esperar, aquele 1 que mereceu 1, ele não conseguiu colocar para progredir. Ele não conseguiu fazer prosperar. Dando-lhe o livre-arbítrio, um pouquinho antes. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova de sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do bem resultasse de seus esforços, de sua vontade. Sabe os primeiros passos? Vamos tentar? Vamos começar? Eu vou te dar um. Oportunidade. São as oportunidades que Deus nos dá. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora, senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é o meio de experimentar moralmente. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizar e demonstrar que uso sabe fazer dela.
Sabe aquele umzinho que recebeu lá um talento? Né? Eu vejo aqui, nessa oportunidade de mostrar o que você sabe fazer com aquilo que você recebeu. Você já está pronto para receber 2? Para receber 5? Você já está pronto para chegar a comandar uma nação, um grande grupo? A ser responsável por isso? Vamos começar do começo. Começar com umzinho. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um possui a sua vez. Assim, um que não na tem hoje, já teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu tempo. A pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência, da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Está dizendo aqui que Deus ele faz assim, não é possível que todos possuam essa riqueza ao mesmo tempo. Até porque seria ali uma porta aberta para falência, porque ninguém trabalharia mais. Né? Então, ele vai trocando. Quem não teve no passado, quem passou pela prova da pobreza, conseguiu vencer, ou não venceu, ou está meio ali com uma média suficiente que deu para ser aprovado, ele vai receber um pouco mais. E vai mostrar o que sabe fazer. Aquele que hoje tem sobrando, né, em grande quantidade, e não faz um bom uso, amanhã ele pode não ter mais. Aqui a gente fala das reencarnações. São as oportunidades que Deus vai dando. Nós, para chegarmos à perfeição, nós precisamos passar por vários estágios, fazendo experimentos, né? Vários itens. Sabe aqueles itens que são cobrados numa prova? Venceu, 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 ou não venceu, volta para repetir. Assim é a nossa vida. E a riqueza é colocada nesse plano também. Uma hora tem, numa encarnação tem, na outra não tem. Está pronto, está disposto a fazer progredir, a trabalhar? Tem. Vai ter pela primeira vez? Então tem um pouquinho menos para ver o que você vai fazer disso. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as nobres paixões que a cobiça provoca, e perguntas: Deus será justo dando a tais criaturas? É exato que se o homem só tiver uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos uma vista apenas na vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, né, as várias experiências, as várias encarnações pelas quais nós passamos, veremos que tudo se equilibra com a justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, ajudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vencerem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Tudo é aproveitado, né? Aquela dor, aquele suplício, aquele desejo de possuir. Até diz aqui a inveja do rico. Tudo é aproveitado.
E então, as leis, como disse lá no início do item 8, que não adianta lutar para acabar com essa desigualdade ela é estabelecida exatamente pelo nível de crescimento, de conhecimento, de capacidade de cada um espírito que reencarna. E essas leis que os homens fazem, né, vamos instituir isso, instituir aquilo, cuidar disso, cuidar daquilo, são para sanar aquele de imediato. Diz aqui que essas leis vão mudar o momento. Mas essas leis civis, acho que é isso que diz, elas não vão mudar o coração dos homens. Somente as leis naturais, as leis divinas, que vão conseguir acessar o coração humano e causar a mudança. Certo? Com a prática daqueles ensinamentos que a gente já recebeu. O Evangelho do Senhor Jesus. Diz aqui que essas injustiças, elas só vão serem extintas quando o homem, se deixar ser regido pela lei da caridade. Fora da caridade, não há salvação. Vamos entrar nas instruções dos Espíritos. Nós já estamos aqui quase terminando. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, quiser ir colocando, eu vou continuando aqui. Instruções dos Espíritos. O primeiro Espírito que vem nos falar é o Espírito de Pascoal, lá em Genebra, em 1860. E ele vem falar da verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ponto. Vamos pensar. O homem só possui aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Isso sim vai ser verdadeiramente meu, verdadeiramente seu, verdadeiramente nosso. Aquilo que nós pudermos levar conosco ao desencarnar. Já vimos que é nada material. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o uso fruto. O que é então que ele possui? O que é que nós possuímos então de verdade? O que é nosso? Nada do que é do uso do corpo. Tudo o que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. E aqui ele vai falar, vai dar o exemplo de quando a gente vai fazer uma viagem. Primeiro a gente pensa, para onde a gente vai? Como é o clima? O que eu vou fazer lá? Para saber o que é que eu preciso levar nessa viagem. Então, eu seleciono aquilo que vai me ser útil. Coloco numa mala e viajo. Essa é a arrumação que nós devemos fazer ao pensarmos, em nossa desencarnação. O que lhe vai ser útil? Eu tenho isso? Se eu vou lá para um país muito frio, eu tenho aquele casaco poderoso de grosso, de quente, eu estou pronta para ir? Não estou não, então eu vou ter que buscar, vou ter que providenciar. Eu já tenho os bens da alma, que disse aqui atrás, que é tudo que a alma, tudo, nada do corpo, sim para a alma. Quando nós pensarmos em nossa viagem maior, nós já temos a bagagem que vai alimentar a nossa alma. Então, vamos correr atrás dela, porque ainda temos tempo. Não sabemos quanto tempo, mas temos tempo.
Bom, mais abaixo um pouquinho, vai falar de outro exemplo, né, de um viajante. Um viajante chega a um albergue, a um hotel, e ele tem dinheiro para pagar, ele vai para os melhores aposentos. Aquele que não tem, ele vai para um de menos, digamos assim, de menos conforto, né? E aqueles que nada têm ficam na rua. Né? Bom, quando a gente chegar nessa nossa viagem de desencarnação, para onde vamos? Para onde seremos direcionados? O que nós temos aqui, a nossa riqueza, os nossos bens materiais, vão garantir o nosso melhor aposento lá? Não. Vamos ler aqui para a gente entender. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, era príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possui. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. O príncipe pode estar, né, possuir aqui, estar numa situação mais favorecida do que o operário. Mas esse ouro, essa riqueza que ele tem aqui, não vai comprar o seu aposento lá no seu destino. O operário pode possuir mais do que ele. O operário pode possuir mais virtudes, mais qualidades que agradam a Deus do que o príncipe. Em vão, alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares de primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um das últimas. Vá para um dos últimos, onde será tratado de acordo com os teus afetos. Eu vou ler mais umzinho para encerrar esse tópico da verdadeira propriedade. E agora quem nos vai falar é um espírito protetor. E ele diz assim, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza. E a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. É aquela inversão de papéis que a gente falou um pouquinho antes. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários. Porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, aquelas adquiridas com os bens do trabalho, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, da sua aquisição, não resulta dano para ninguém. Quando a gente fala aqui de dano para o próximo, a gente pode colocar aí aquelas espertezas, aquelas vantagens, né? Pegar alguma coisa de alguém,
Temos também aqui a questão de causar dano a alguém, quando você explora esse alguém, né? Grandes riquezas são construídas em cima da dor de seus trabalhadores, da exploração. Muitos senhores terrenos aqui, muitos patrões, são odiados pelos seus trabalhadores, devido às condições de trabalho. Nós sabemos que é triste, mas ainda temos trabalho escravo na Terra. Né? Então, esse bem aí, essa riqueza, ela não é legitimamente... Né? Nenhuma é, mas essa, então, ela não é sua. Ela não agrada a Deus. Contas serão pedidas até mesmo de um único cetil mal ganho, isto é, com prejuízo de outro. Mas, do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe venha desse fato? Né? Vamos supor lá que ele ganhou direitinho e tal, ele vai ter algum privilégio por conta disso? Não são a miúde inúteis as preocupações que ele toma por transmiti-las. Não são inúteis, né, essas preocupações que ele toma para transmiti-las aos seus descendentes? Ele se preocupa, o provedor da família, seja um homem ou uma mulher, se preocupa com os filhos. Ah, mas eu tenho que deixar, eu tenho que transmitir, eu tenho que ter condições, né? Não é inútil isso? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Né? Então, ele pode fazer, mas se aquele herdeiro, aquela pessoa que vai usufruir, não estiver preparado, como nós já falamos anteriormente, Deus vai lhe tirar. Ou não for merecedor, né? Deus vai lhe tirar. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível haja Deus, tendo tido em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem e a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não ter possuído, visto que perder de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Aqui nós estamos falando da questão do mau uso, né? Você ganhou de um lado, você teve riqueza, você ganhou, mas você perdeu. E você não fez um bom uso daquilo. Você já teve aqui na Terra o seu reconhecimento, os seus holofotes, né, o seu nome. Agora, vamos seguir a caminhada de outra forma. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. Já são 9h04, acho isso, 9h06. Algum comentário? Não, então não. Podemos, então, fazer o nosso encerramento? Bom, foi, assim, um estudo que nos passou grandes lições, nos fez rememorar grandes ensinamentos, nos fez refletir sobre algumas práticas, algumas ações, nos deu respostas para algumas inquietações que, às vezes, a nossa alma tem, né? Porque algum é favorecido, o outro não é, como fazer. Bastante proveitoso, ao meu ver. Vamos pedir ao nosso Senhor que possamos estar vigilantes em nosso dia a dia, que possamos colocar em prática esses conhecimentos,
Muitas vezes, quando aquele irmão nos pede uma esmola na rua, né, a gente fica ali. A gente não, porque eu não fico, mas já vi muita gente ficar e já fiquei também. É verdade? Será que está precisando mesmo? Será que não tem ninguém explorando essa pessoa? Gente, é a necessidade imediata, aquela que nós falamos aqui anteriormente. A necessidade imediata daquele irmão. Nós não estamos aqui para amar ao próximo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse conosco. Então, dentro de nossas possibilidades, vamos socorrer o nosso irmão, sim. O que ele vai fazer com aquilo já não é mais problema nosso. O que nos cabe é socorrer aquele imediato. Se pudermos fazer mais, pudermos dar um emprego, dar mais alguma coisa que ele precise, ótimo, mas se não, vamos suprir o imediato, porque é muito triste. A prova da pobreza, ela também é muito dura. Se a gente sair para observar algumas coisas aí, como já foi orientado algumas vezes, né, uma vez que eu sei, na nossa casa, para que os homens fizessem uma ronda noturna, digamos assim, para observar como aquelas pessoas estavam vivendo. E possamos estar vigilantes. E aproveito para agradecer aos nossos irmãos aí, colaboradores, Ana Clara aí com o suporte técnico, né? A Laura com os hinos, Marinês com a oração, nosso irmão José Martins com o versículo da noite. Agradecer aos nossos irmãos espirituais que nos dão o suporte para que tudo possa acontecer. Vamos encerrar com o nosso hino e a nossa oração. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Fora da caridade não nos há salvação. Assim nós aprendemos a olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar, estender a nossa mão com alimento vivo e pão, com palavras do Evangelho, o caminho da salvação. Nosso abraço é acalento, a palavra consolação. Um sorriso, nosso instrumento de resgatar cada irmão. Fora da caridade não nos há salvação. Assim nós aprendemos a olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar. Fora da caridade não nos há salvação. Assim nós aprendemos a olhar para cada irmão. O Espiritismo veio nos ensinar que caridade é carinho, que caridade é se doar. Querido Jesus, nesse momento que findou o estudo da noite de hoje, precisamos fazer a oração de encerramento. E não tem como ser diferente, a não ser só te agradecer, Jesus, por tudo que nos proporciona, Senhor, por todas as dádivas que nos envia. Sabemos, Jesus, que as coisas que nos acontecem
tem uma razão de ser. A diferença é a forma que cada um vai enfrentar. Então, Senhor, que saibamos enfrentar com resignação, com amor, com fé. Que o Senhor possa nos sustentar nessa busca de nos melhorarmos. Senhor, que tenhamos humildade para reconhecer nossas imperfeições e que sem a Tua ajuda, a ajuda dos nossos benfeitores, do nosso querido mentor Paulo de Tarso, fica impossível a caminhada rumo ao desejo e necessidade de se melhorar. Que possamos compreender a necessidade de nos manter no estado emocional tranquilo, para assim sermos sempre ajudados e estarmos em comunhão com a espiritualidade. Senhor, pedimos não só por nós, mas por toda a humanidade. Que todos sejam envolvidos por Teu amor, por Tua misericórdia. Dá-lhes alívio, consolação e acende a luz da esperança em seus corações, para que encontre assim um caminho para se restabelecer espiritualmente e continuar a trajetória divina. Obrigada, Jesus, por Teu amor por todos nós. Te amamos hoje e sempre, e cada vez mais. Muito obrigada por tudo, Senhor, e fique sempre conosco. Que assim seja.